Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar um exemplo da situação crescente de seca do estado de Minas Gerais. Situação essa que é similar à de todo o estado da Bahia e grande parte do Nordeste. Esse exemplo diz respeito ao córrego Cruzeiro, situado bem próximo da cidade de Montes Claros. Porém, antes de falar do córrego do Cruzeiro, eu vou apresentar aqui alguns detalhes adicionais de um tema sobre o qual eu já falei. Em um vídeo anterior, eu apresentei essa figura, que é resultado das medições feitas durante 15 anos pelos satélites da missão GRACE da NASA. Os cálculos baseados nas medições que foram feitas com grande precisão identificaram em todo o planeta as áreas que estão perdendo águas subterrâneas, ou seja, volumes armazenados nos aquíferos. E identificou também as partes que estão ganhando água subterrânea. Todas essas áreas com cores mais quentes são regiões do mundo em que os aquíferos estão perdendo água. Quanto mais vermelho, maior o volume de água perdido durante o período de medição de dados. As áreas que estão aqui com cor azul são as que estão ganhando água em seus aquíferos. Quanto mais escuro o azul, maior é o volume de água que essas áreas estão ganhando. Mas quando aplicamos um zoom nessa figura e ampliamos a região do Brasil, a gente pode ver que os estados de Minas Gerais e da Bahia são aqueles que estão perdendo a maior quantidade de água em todo o país. Essa área central, com cor vermelha mais forte, que vai mais ou menos do centro de Minas Gerais até o sul da Bahia, ela corresponde a uma perda de água de 25 centímetros durante 15 anos, que foi o tempo em que os satélites operaram nessa primeira parte da missão. É como se houvesse um lago com essas dimensões e o nível de todo esse lago tivesse baixado 25 centímetros. Essa área de maior perda, ela tem aproximadamente 200 mil quilômetros quadrados, que é um pouco menos de um terço da área total do estado de Minas Gerais. E ela tem seus limites aproximados no nosso estado, passando pelos municípios de Montes Claros, Diamantina, Governador Valadares, Patinga, Teoflotone, entre outros. Essa perda de 25 centímetros em 15 anos corresponde a 50 bilhões de metros cúbicos, ou seja, cerca de 2,5 vezes o volume útil do reservatório da usina de Itaipu. É um volume tão grande que é difícil a gente fazer uma ideia dele. Podemos, no entanto, avaliar essa perda comparando-a com o consumo de água da região metropolitana de Belo Horizonte. Essa região possui 34 municípios e consome cerca de 14 metros cúbicos por segundo de água. O volume de água subterrânea perdido apenas nessa região mais vermelha durante os 15 anos, daria para abastecer a região metropolitana de Belo Horizonte, os 34 municípios, durante 110 anos. E isso é só essa área mais vermelha. A área de cor vermelha menos forte, que circunda a área central que nós acabamos de mencionar, ela perdeu 20 centímetros de água durante o mesmo período de 15 anos. Isso corresponde a 170 anos de abastecimento de toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Ou seja, somente essas duas áreas, elas correspondem a 280 anos de abastecimento, ou seja, 3 séculos de abastecimento para 6 milhões de pessoas, com suas indústrias, com todo o comércio, hospitais, escolas, etc. Isso em apenas 15 anos. Nós poderíamos somar as demais áreas, mas eu creio que isso já é suficiente para nós compreendermos que estamos diante de uma situação gravíssima. Pela figura, nós podemos ver que todo o estado de Minas Gerais está com a coloração ou avermelhada ou alaranjada, indicando que todo o estado está secando. Todo o estado de Minas Gerais está perdendo água. Bem, vamos ver agora um exemplo prático disso que foi falado. Eu estive em Montes Claros na primeira semana de junho desse ano de 2022 e pude constatar a situação do córrego Cruzeiro
que fica perto da comunidade rural de Antônio Olinto. Nessa comunidade, eu entrevistei o senhor Sebastião, que é presidente da Associação de Moradores. Quando o senhor era pequeno, como é que esse rio, ele corria o ano inteiro ou Não, não? ele corria até no meio do ano, até no meio de junho, né? Aí cortava, ficava os poços, mas não secava de tudo, 15 anos aqui atrás. E tinha peixe Tinha nele? uns peixinhos aí, bague, tá aí, as treirinhas, os cari, piaba. E por que que ele secou agora? Isso é falta de chuva, né? O tempo, a chuva tá escassa, né? Pouca. Aí o tempo tá seco, então aí não fica, a água seca. Agora mesmo, nós estamos no mês de junho, né? Já tá seco, não tem água, mais nem nos poços. Eles fizeram alguma barragem, alguma coisa lá para cima Não, na não, serra? fez uma barragem lá, mas essa barragem lá em cima ela não impede que a água venha pra cá, não. Porque se essa barragem, quando faz, ela faz é represar a água para soltar para ela não ir embora toda. Porque aí a água fica, né, na barragem e vai passando por cima e vem. Porque o que faz segurar a água no rio é a barragem. E aqui não tem, porque aqui se for fazer uma barragem aqui, a água vai dentro no chão, que é areia, não segura, não é lajeado. E o senhor conhece algum outro rio aí que secou, alguma nascente? Ó, tem um rio ali em cima também do Rio do Peixe ali, ó. E tem água também, a água diminui, não seca de tudo não, mas a água diminui. E do Peixe, o Rio das Peroba, tem aí o Borá ali, que é o Rio do Borá. Rio do Borá. É. E esse também diminuiu bem. Lá chama Barra É diminuir, não tem jeito, né? Mas lá não seca de tudo, fica correndo um pouquinho. É. Eles lá não seca, não corta de tudo. E esse que secou aqui, como é que ele chama? Rio do Cruzeiro, Antônio Olinto. Ele sai lá em cima, nasce na serra, no asfalto lá em cima da lagoinha. Cai no Rio Verde. Ele passa aqui na área do exército aqui, ó, e cai no Rio Verde. A água hoje está com 2 mil litros d'água, 140 metros de fundura. 9 mil litros, hoje está com 2, 140 metros de fundura. E 9.000 litros era quando? Aí isso já tem uns 10 anos, uns 5 anos aqui atrás. A água vinha em cima da quase chegando na linha, no trem de ferro, né? A linha de ferro. Isso aí tem uns 15 anos aqui atrás. 15 anos. Uns 20 metros de altura você pode colocar 20 metros. Em cima da linha para tomar banho, com 20 anos aqui atrás. Hoje está lá seco. E nem em época de chuva não enche mais? Não, enche, o rio enche, né? Os poços enchem. Fica aí uma semana aí, um mês aí com água, depois corta, né? Pois é, mas chega na linha também? Não, chega não. Fica numa altura normal de uns 5 metros de altura. Essa imagem, obtida pelo Google Earth, mostra a região da nascente do Córrego Cruzeiro, que está marcado na figura por meio dessa linha vermelha. A linha mostra mais ou menos o curso do córrego. Pode-se ver nessa imagem a pequena barragem que foi mencionada pelo senhor Sebastião. Ela foi feita com o objetivo de regularizar a vazão do rio, mas isso não foi conseguido porque durante boa parte do ano o córrego permanece seco. Pode-se ver na parte superior dessa imagem, aos fundos, a cidade de Montes Claros. É essa mancha aí mais clara, à esquerda da BR-135, que liga Montes Claros a Belo Horizonte. Um aspecto importantíssimo diz respeito às áreas desmatadas ao redor da nascente do Córrego Cruzeiro. As áreas verdes de mata ou com vegetação mais densa que são mostradas nessa imagem são áreas de fundo de vale, mas todas essas áreas mais claras que estão aí são áreas que estão em elevações maiores, áreas que perderam vegetação e nas quais o solo está exposto ao sol e à força das águas das enxurradas durante a chuva. Essa outra foto, que é tomada de maior altitude, mostra a pequena barragem que foi mencionada pelo senhor Sebastião. Essa barragem que está mais ou menos no centro da figura e cercada de áreas desmatadas, que são todas as áreas claras. Pode-se ver à esquerda o traçado da BR-135, asfaltada. E dessa BR saem várias estradas vicinais que levam a sítios, a povoações e a localidades. Isso mostra que a BR, que passa pela parte mais alta da região, levou à ocupação das áreas laterais dos seus dois lados. E essa ocupação ela promoveu o desmatamento dos topos de morro, que são as áreas de recarga dos lençóis freáticos. Quando um lençol freático aflora em uma área baixa do terreno, ele forma um pântano, um brejo ou um lago, pois a água não tem para onde correr. Mas quando ele aflora em uma parte mais alta do terreno, ele forma as nascentes, que vão correndo morro abaixo
nos talvegues e formando os riachos, os córregos e depois os rios. Ou seja, as nascentes estão nas partes mais altas e a água dos lençóis freáticos que alimenta essas nascentes, ela obviamente já tem que ficar também nas partes mais altas, como se fossem reservatórios subterrâneos das quais essas águas fluem. O desmatamento dos topos de morro e a ocupação humana, como mostrado nessa imagem nas próximas, impedem que a água de chuva penetre adequadamente no solo, como fazia no passado, e que recarregue as caixas d'água subterrâneas, os lençóis freáticos das partes mais altas. Um solo sem vegetação é um solo duro, de baixa permeabilidade. É também um solo sem raízes, sem caules, sem folhas secas, que numa área vegetada tiram a velocidade da água de chuva, servindo como que de freio para essa água. Em um solo limpo e duro, a água escorre depressa e vai logo para as partes mais baixas, causando erosão nos terrenos e levando embora os nutrientes e a matéria orgânica da terra das partes mais altas. Assim, o terreno vai ficando cada vez mais pobre, mais sujeito à erosão e cada vez menos propício para a lavoura e até mesmo para a revegetação. O material carregado pelas enxurradas, ele é levado para o leito dos córregos e dos rios, causando o assoreamento deles. Essa próxima imagem, tomada de uma altitude bem maior, ela mostra a grande quantidade de áreas que perderam sua vegetação. Essas áreas mais claras, praticamente todas elas, são áreas de maior elevação e topos de morro, que ao perder a vegetação, elas ficaram com o solo mais duro, evitando a penetração da água para o preenchimento, para a recarga dos lençóis freáticos. De uma altitude maior, como mostrado nessa imagem, tem-se uma ideia melhor da quantidade de áreas desmatadas e também da área ocupada pela cidade de Montes Claros, que aparece no topo da figura. Mais uma vez, de uma altitude ainda maior, nós podemos ver a quantidade de áreas desmatadas, que são todas as áreas claras que já mencionamos, restando somente a vegetação dos fundos de vale, esse verde mais escuro. Os fundos de vale conservam pouca umidade e por isso eles estão verdes ainda. Mas os córregos que nascem nas partes mais altas já não correm ou correm muito pouco por eles. Agora nós vamos ver duas imagens obtidas pelo Google Earth, uma de 1985 e outra de 2020, tomadas da mesma altitude para comparar o desmatamento nessa região. Primeiro, essa de 1985. E agora eu vou mostrar a de 2020, ambas de dezembro. Vamos repetir isso. Como se pode ver, houve um desmatamento muito pronunciado de 1985 até 2020, 35 anos, né? Em toda essa região de Montes Claros. E, coincidentemente, nós estamos vendo as perdas de água nos aquíferos nessa mesma região. E isso é apenas um exemplo. Todo o estado de Minas Gerais está dessa forma. Várias regiões estão sendo desmatadas, o solo está sendo descoberto, e com isso nós podemos pensar, né, que é uma provável causa da redução dos aquíferos. Mas estudos profundos têm que ser feitos, e urgentes, para que a gente possa identificar todas as possíveis causas, né, as mais prováveis, e eu penso que uma das mais prováveis é essa questão de desmatamento, né, de redução da permeabilidade do solo, mas precisamos também verificar a questão de chuvas e várias outras coisas. Pode ser que, em algum momento passado, o córrego Cruzeiro tenha sido um córrego perene, que fluía durante todo o ano, como os que nós conhecemos em regiões de mata. Mas com o passar do tempo, com a perda da vegetação, com todas as alterações climáticas e possivelmente com a redução das chuvas, a vazão foi se reduzindo até esse córrego desaparecer completamente durante a época de seca. O senhor Sebastião, que deve ter cerca de 70 anos, ele lembra que o córrego já não era perene na época em que ele era jovem, mas afirma que a situação piorou muito ao longo dos anos. Antes, ele até pescava no córrego, pois os poços conservavam águas e peixes. E tinha peixe Tem nele? uns peixinhos, bagre, tá aí, as treirinhas, os cari, piaba.
Hoje já não existem poços, portanto, não existem peixes, e o córrego flui somente quando chove. Essa realidade da qual nós estamos falando aqui, ela não é novidade. Há muitos anos, há décadas, o professor Dr. Apolo vem falando a respeito disso, e praticamente ninguém o ouve. Mas agora nós temos os números, temos as provas apresentadas pela NASA, temos estudos de poços piezométricos, temos toda a documentação e tudo que comprova que o que ele vem falando é uma verdade irrefutável. E nós precisamos tomar providências urgentes a respeito disso. O córrego do Cruzeiro pode ter sido como esse, fluindo durante todo o ano com suas águas bulburantes. Agora, nesse começo de junho de 2022, em que estive em Montes Claros, e durante boa parte do ano, o córrego está assim. Andei pelo leito do córrego e fiz alguns vídeos e fotos dele. O leito seco, como vocês podem ver, parece uma estrada abandonada. É uma estrada de desespero, uma estrada de desalento, uma estrada que parece levar para o futuro de boa parte do estado de Minas Gerais. O estado que está paulatinamente, crescentemente, perdendo as águas dos seus rios e das suas nascentes. Bem, esse é um exemplo entre dezenas, entre centenas que poderíamos apresentar. E isso não está acontecendo apenas no norte de Minas. Talvez vocês possam estar pensando, bom, o norte de Minas é uma região semiárida, tradicionalmente seca. Sim, mas está piorando. A seca está aumentando. Isso é uma situação que se repete, não só no norte de Minas, mas também em outras regiões do estado. No próximo vídeo, eu vou mostrar um caso semelhante, bem próximo a Belo Horizonte. Essa situação extremamente preocupante requer de nós uma mudança urgente de conduta, uma atitude decidida, forte, com ações bastante planejadas e rápidas para evitar que a situação se piore e se agrave rapidamente, como parece que já está acontecendo. Foi por esse motivo que, há algum tempo atrás, eu propus adotarmos uma bandeira de luta, que é a bandeira da água, ou seja, que é a bandeira da vida, a vida no presente e no futuro. É essa a bandeira que nós temos que levantar. Libertas aquam primo, liberdade da água em primeiro lugar. Essa bandeira foi levantada há pouco tempo na parte alta da Serra do Curral, aqui em Belo Horizonte, durante uma visita que foi inspecionar uma área de Mata Atlântica, onde existem mais de 800 nascentes, com córregos que correm durante todo o ano, área na qual o Estado licenciou uma mineração da empresa Tamisa. Precisamos tomar todas as providências para que coisas assim não aconteçam e não venham reduzir ainda mais a disponibilidade hídrica do presente e do futuro. Precisamos manter as nossas águas, as nossas nascentes, porque elas são o nosso futuro. Depois de terminado esse vídeo, eu me dei conta de que as 3 pessoas que aparecem nele já estão na terceira idade. Ou seja, nós já não temos muito tempo pela frente. Por isso é muito importante que os jovens se engajem nessa luta. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais jovem, melhor. Quanto maior o engajamento, melhor. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fé.
uma sede da população.